Na Guaíba, o comentário de Cristiano Oliveira. Fala, Oliveira, bom dia. Tudo bem? Saudações, bom dia a todos. Podemos começar hoje pela selvageria, pelo inusitado ou pela alegria? Vamos pela alegria primeiro, né? Pela alegria primeiro, mas a alegria é só dos gremistas, tá? Sim, mas popei a manchete porque eu digo, estamos comemorando desova. Exatamente, cara. Que ponto que nós chegamos? Exatamente. Benítez vai jogar no América Mineiro. Opa! Benítez vai jogar no América Mineiro. Esse é um grande reforço do Grêmio. Saída do Benítez. Vamos ter a certeza que ele não vai entrar em campo. Isso aí. E aí já flerta com o inusitado, que o América Mineiro... Era a máxima do Cabral? Não dá para ter jogador ruim joga. Acaba jogando. Exatamente. Jogador ruim joga. Aliás, lembramos do Cabral ontem na nossa jornada de Flamengo e Atlético Mineiro, porque eu fiz um cálculo, e isso é raríssimo, né? Os destros no futebol, eles são muito maiores em quantidade do que os canhotos. Um time de futebol, ele chega a ter, assim, em média, no máximo 2 ou 3 jogadores de pé esquerdo preferencial. Lateral, quando muito, um meia, e não foge muito disso. O jogo de ontem tinha 11 dos 20 jogadores de linha canhotos e 9 destros. Não brinca. 11 dos 20. Mestre Cláudio Cabral diria que a decisão por pênalti seria uma pornografia. A tese que canhoto não podia bater pênalti, né? Era inacreditável. 11 dos 20 jogadores de perna esquerda preferencial. Bom, alegria para os gremistas. Diga. Não, é que eu tava lembrando da história. O Grêmio teve ali nos anos 90, acho que 97, dependia da escalação. Mas o Grêmio chegou, acho que, ter 4 canhotos em campo, que era o seguinte, era o Roger, lateral esquerdo. Sim. Tô falando de 97, aquele título contra o Flamengo. Carlos Miguel e Arilson. E o João Antônio não era canhoto? O que fez o gol? Não, o João Antônio era destro. Era destro. Antônio era destro. Mas o time do Grêmio de 95, da Libertadores, era isso aí. Era Carlos Miguel e Arilson. Os dois da com o meia Roger. cancha, com o Roger. Com a perna com a canhota. Aí o resto dos jogadores destros. O Inter chegou a ter, nos anos 2000, 2 meias canhotos também, o Alex e o D'Alessandro, juntos. E, aliás, era um baita meio campo, diga-se de passagem. E por trás dele o Guinhazu, que era um terceiro canhoto, o Kleber na esquerda, e quando jogava Fabiano Éder eram 5 canhotos, era assim, um absurdo. Nossa, quantos? Ontem eram 6 no Atlético Mineiro e 5 no Flamengo. O D'Alessandro contestou o Cabral, né? Porque canhoto e batia pênalti. Foi um grande batedor de pênalti. Era exceção à regra, né? O Alex também. O Alex também batia. Exceção à regra. Bom, a alegria para os gremistas, o Benítez de saída, flertando com o inusitado. O inusitado é um técnico que está caminhando para o 7º rebaixamento da sua carreira, que é o Wagner Mancini, que está levando o Benítez ao América Mineiro. O mesmo que teria indicado o Benítez para o Grêmio. Foi uma indicação, eu não sei se foi o Mancini que indicou e a direção gostou do papo, ou se foi a direção que disse, olha, tem esse cara aqui, e o Mancini deu ok. De todo modo, foram os responsáveis pela pataquada. E agora o Mancini está de saída, o Benítez, aliás, o Mancini já saiu para o bem do Grêmio. E agora o Benítez também para o bem do Grêmio. Tá de saída, vai jogar no América Mineiro, certamente não fará falta, e além de não fazer falta, ainda vai aliviar a folha salarial, né? É um salário poupudo que recebe o fraquíssimo meio argentino. E a selvageria, que eu não posso deixar de falar, antes de entrar na festa, que foi o jogaço ontem Flamengo e Atlético Mineiro, um banho do Flamengo para cima do Atlético Mineiro, a selvageria é o seguinte, nós continuamos com a impunidade no futebol brasileiro. Os crimes que acontecem nos estádios brasileiros, nos jogos de futebol do Brasil, a impressão que eu tenho é que porque acontece no futebol é uma espécie de salvo-conduto para que não haja punição. Ontem um cidadão da torcida do Santos invadiu o campo depois do jogo e foi dar uma voadora no Cássio. Alguns diriam voadeira. Foi dar uma voadora de costas, quer dizer, covarde sobretudo, né? O Cássio de costas, o cara invadiu o campo e pulou para dar um chute nas costas do Cássio. A sorte que um companheiro de profissão do Cássio, embora rival de time, um cara do Santos, um jogador do Santos, um menino, Marcos Leonardo, conseguiu, se colocou no meio do caminho e evitou o pior. E nós tivemos no Flamengo Atlético Mineiro, embora a grande festa que fez a torcida do Flamengo, nós tivemos a chegada do ônibus do Atlético Mineiro, o ônibus sendo recebido a pedradas no Maracanã. Que coisa impressionante. Quer dizer, é uma cena selvagem mais uma vez. O que vai acontecer, Jurandir? Nada. O que aconteceu com o torcedor do Inter que tocou a pedra e quase matou o Vijaçante? O que aconteceu no Grenal seguinte com um cara que jogou um celular na boca, no queixo do Lucas Silva? Nada.
É impressionante, né? A ignorância desse pessoal, quer dizer, não tem o mínimo respeito, né, pelo adversário que está chegando ali, que vai... Não entende que adversário é uma coisa e inimigo é outra, né? Ninguém é... O Cássio até não, porque o Cássio é ídolo do Corinthians e acho que até vai encerrar a carreira por lá, mas enfim, jamais jogaria no Santos. Mas esses jogadores do Atlético Mineiro que foram recebidos a pedradas no Maracanã ontem, quem sabe se daqui a uns anos alguns deles não vão jogar no Flamengo? Sim. Sabe? Então é uma dificuldade de entender assim, vaiar, tudo bem, vaia, isso faz parte, faz aquele clima de pressão. A torcida do Flamengo espalhou por todo o Rio de Janeiro, o trajeto do hotel do Atlético até o Maracanã, cartazes, faltam não sei quantos quilômetros ao inferno, sejam mal-vindos, sabe aquele clima assim de um clima forte, isso é pressão, tá bem? Agora daí para tocar pedras no ônibus e poder matar alguém, tem um jogador do Atlético que estava perto da janela e quase foi atingido. O Rubens, que entrou no segundo tempo. E o jogo foi um vareio, então? Eu não vi o jogo. O jogo foi um vareio. Nós transmitimos aqui na Rádio Guaíba. O Arrascaeta, inacreditável. Jogou demais como joga esse uruguaio. Jogou muita bola. Jogou muito, fez os 2 gols. Ex-jogador do Cruzeiro, né? Tem esse componente ainda. Eliminou o Atlético Mineiro. O Pedro jogou muito, muito. O Tite estava no Maracanã ontem e as informações que surgem da CBF dão conta de que ele estava observando o Pedro. Claro, o próprio Arana, que volta e meia ele convoca, que é o cara do Atlético Mineiro, mas o Pedro, porque ele entende que com esse aumento de 23 para 26 convocados da seleção brasileira, as 3 vagas extras, digamos assim, ele quer pegar 2 caras polivalentes, 2 caras que possam fazer 2, 3 funções, e quer pegar um de uma característica que ele não tem. Que característica é essa? O 9. O fazedor de gol. O fazedor de gol. E esse cara pode ser o Pedro. E o Pedro é fazedor de gol. É fazedor de gol. Ontem ele teve a noite de garçom, né? Ele deu 2 assistências. E é curioso pelo seguinte, os 2 centroavantes, aspas, de ontem, Hulk e Gabigol, já tiveram mais chance com o Tite na seleção brasileira, né? E a bola da vez agora, em ano de Copa, nós estamos em julho, cara, agosto, setembro, outubro, há 4 meses da Copa. O Pedro pode receber oportunidades. E jogou muita bola ontem. E ele ficou titular por quê? Porque o Henrique... Bruno Henrique se machucou. Bruno Henrique se machucou e o Dorival Júnior, quando chegou no Flamengo, ele tinha a obsessão de colocar juntos o Gabigol e o Pedro. Eu não sei se o Bruno Henrique não acabaria saindo do time igual. Não sei também como é que ele vai encaixar o Cebolinha nesse time. Agora, é o famoso problema bom, né? Eu não gosto muito desse termo, mas nesse caso acho que se aplica. E tem o Vidal também, né, aquele chileno da seleção, que ontem estava no Maracanã. Vai jogar no Flamengo? Vai jogar no Flamengo. Mas que desandada deu o Atlético, né? O Atlético, o Marco Polo, eu vou dizer uma coisa que eu digo há muito tempo e quem acompanha aqui na Guaíba sabe. O Atlético não tem treinador. O Turco Mohamed, ele não tem... Ele bebe muito na fonte do Cuca, que fez um grande trabalho ano passado. Mas não adianta só beber da fonte. Em algum momento, tu tem que apresentar coisas novas, senão o time vira previsível, o adversário aprende a marcar e a fórmula tá feita, entendeu? E ele tenta fazer coisas novas e não consegue. Ontem o Flamengo fez 2-0 no segundo tempo e baixou as linhas. Claro, fez o segundo gol e agora recuar para sair em contra-ataque. Nem assim o Atlético tomou iniciativa. Depois teve um zagueiro expulso e ali ele podia, cara, numa ousadia, fica com um zagueiro só, vai para dentro porque tá perdendo. Ele tira um cara do meio, recompõe com outro zagueiro e fica sem ataque. O Hulk foi engolido ontem pelo Davi Luiz. Partidaço do Davi Luiz. Engoliu o Hulk. O Hulk não jogou nada ontem. Cara, o Arrascaeta jogou muito, o Pedro jogou muito. O João Gomes, que é um volante do Flamengo, o jovem, jogou muita bola. O Davi Luiz botou no bolso o Hulk. Jogou muito bem o Flamengo. Eu gosto do Dorival Júnior, tá? Eu sei que alguns têm o pé atrás, eu gosto muito dele. O Dorival Júnior é a terceira confirmação no Campeonato Brasileiro e as outras competições de que um velho treinador sempre tem serventia. Lembra quando o Mano foi cumprimentá-lo na chegada ao rubro-negro? Lembro que ele disse assim, a pegada na leitura labial, foi a estreia dele, do Dorival, se não me engano. Foi. E aí o Dorival disse, cara, tá feia a coisa aqui. E o Mano disse, não tem problema, aqui tava ruim também, eu consegui arrumar, estamos arrumando. É isso aí. Cara, eu acho o Dorival muito bom. Eu acho o Dorival muito bom, cara, eu gosto dele. O Filipão no Atlético Paranaense? Tá fazendo um bom trabalho. O Mano no Beira-Rio? Fazendo um grande trabalho. Dorival na Gávea? Ressuscitando os velhos. Aquelas coisas, né? O Dorival até é mais novo do que ele, salvo engano da minha parte. Não, é mais novo, mas assim, é da velha guarda. Claro, não é um jovem, sem dúvida alguma. Eu sempre gostei do Dorival, cara. O Dorival ele tem um jogo assim ofensivo.
Aquele Super Santos, que os caras esquecem o técnico, talvez por ser mais cômodo pela tese, aquele Santos do Neymar e do Ganso, que ganha a Copa do Brasil jogando muito, é o Dorival, o técnico. Que tinha Neymar, Ganso, Robinho e André, fazendo um gol atrás do outro, aquele quarteto. Ele botou o Marquinhos, que depois jogaria no Grêmio, de segundo volante. O Arouca era o primeiro, se não me engano, era Dorival Júnior o técnico. Eu gosto muito do Dorival, eu acho um bom técnico, eu acho dos melhores do futebol brasileiro. E tomara que ele consiga fazer um bom trabalho no Flamengo. Tomara que ele consiga mesmo. E agora a Copa do Brasil é sorteio, né? Tem 2 jogos ainda hoje. Um é o América Mineiro contra o Botafogo e o outro é Palmeiras e São Paulo. E aí é sorteio. Palmeiras e São Paulo, como é que foi o primeiro jogo? Foi 1-0 São Paulo, gol do Patrick. Ou seja, como é sorteio, podemos ter na próxima fase Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Flamengo, por aí vai. Meu caro, um forte abraço e até o Ganhando o Jogo. Esquecemos de algum destaque final? Até o Ganhando o Jogo. Não, eu acho que não. Hoje o Grêmio, entre aspas, vai apresentar, bem entre aspas, né, o Tassiano, que tá de volta e vai dar coletiva as duas. Se livra de um problema e apresenta outro. Cara, eu até acho, pra fazer assim, a justiça, eu acho que pra Série B até vai o Tassiano, cara. Antes Tassiano do que Benítez. O ideal é que não precisasse nenhum dos dois, mas antes Tassiano do que Benítez. Mas é uma síndrome isso, parece, né? Tu não consegue dar uma boa notícia sem no dar mesmo uma mágica. Exatamente. Mas pobre ele precisa torcedor. apresentar, não pode só dizer assim, olha, ele voltou. Voltou. Ele voltou, tá aí. Eu também acho isso, mas o Grêmio tá tratando como contratação, né? O que eu vou fazer? Mas eu concordo com a tua tese. Eu acho que pra Série B ele talvez Eu acho que pra Série B cumpra até um vai, papel cara. ali. Tem muita gente falando aí, até depois eu quero abordar com os nossos repórteres no Ganhando o Jogo, para saber se a notícia se confirma ou não, que o Inter tá atrás do Benedetto, do Boca Juniors. Opa! Eu acho um grande centroavante, é o baita centroavante. É aquele que faz o gol da língua de fora e tal, que é maluco. Ele errou, aquele que bateu o pênalti na lua contra o Corinthians, mas ele não pode ser resumido por aquilo, cara, ele é muito bom. Aí vamos tirar essa história limpa aí. Ele errou 2 no mesmo jogo. Cara, o Palermo uma vez errou 3 no mesmo jogo, era o Palermo, né? Contra o goleiro Caleiro, no Argentina e Colômbia. 3 pênaltis, me lembro daquela ali. Puxa vida, que loucura. Copa América 99, se não me engano. Então o Benedetto perdeu 2 pênaltis naquele jogo contra o Corinthians? Um no tempo normal e um na disputa que ele mandou na lua. Ele mandou a bola quase em Avejaneda, fora do estádio. Bom, vamos lá. Mais às 11 no Ganhando o Jogo.